Tá, então, eu vou começar do começo. Vamos ver algumas lendas sobre buracos negros. Tem duas lendas principais sobre buracos negros, digamos assim. Uma delas é de que eles são aspiradores de pó cósmicos. Se um passasse perto do sistema solar, todos os planetas e o Sol seriam sugados e deletados do universo. E a outra é que os buracos negros são passagens para outros universos, para realidades paralelas, para outras dimensões. Bom, uma dessas lendas é algo que, não. E a outra até que é possível. Olha só, se a gente pegasse e substituísse o Sol por um buraco negro com a mesma massa do Sol, a Terra congelaria, porque ela não receberia mais calor do Sol. Mas ela não seria tragada pelo buraco negro. Nem Mercúrio, que está bem mais perto, não ia sentir nenhuma diferença. Isso porque se a massa é a mesma, a gravidade e a atração gravitacional vai se comportar do mesmo jeito. Enfim, buracos negros não são monstros que viajam pelas galáxias comendo as coisas. Se as coisas não caírem neles, eles só ficam lá. Eles não ficam aspirando as coisas à distância, eles ficam atraindo as coisas o mesmo tanto que uma estrela com a mesma massa faria. Tá, mas espera, então se eles não ficam aspirando as coisas, isso significa que a outra lenda que pode ser verdade? A outra lenda é possível. É claro que a gente nunca conseguiu observar tudo o que acontece dentro de um buraco negro, muito menos uma região fora do nosso universo. Mas a gente tem um monte de equações que previram supernovas, previram estrelas de nêutrons, previram órbitas elípticas, previram buracos negros, etc, etc. E todas essas previsões foram certas até agora. A gente já conseguiu ver essas coisas todas, nem que algumas delas tenham sido indiretamente, porque buraco negro não emite nem reflete luz. Então, a gente tem motivo para acreditar que essas mesmas equações provavelmente acertam também sobre outras coisas. Mas olha, com certeza a gente só vai ter quando a gente vê. Por isso que eu disse que é possível. Enfim, se a gente continuar usando todos esses princípios, essas equações, a gente pode voltar lá no diagrama de Penrose e a gente vai ver que é possível haver um universo paralelo aqui, nessa região, com tempo e espaço trabalhando da mesma forma que eles trabalham aqui no nosso universo. Para chegar lá, você precisaria conseguir se deslocar no espaço dentro do buraco negro, o que significa que você teria que ir mais rápido que a luz, para não cair na singularidade, e assim você poderia sair do outro lado do buraco. Hoje a gente não sabe muito mais sobre buracos negros. Eles são uma previsão da teoria da relatividade, mas a singularidade tem uma escala quântica. E a gente não tem ideia de como a mecânica quântica funcionaria lá dentro. E isso é um problema cabuloso, porque são as duas teorias mais bem-sucedidas da física, que são os fundamentos da nossa civilização, e elas são incompatíveis. Normalmente a gente pensaria que uma das duas está errada em alguma coisa, mas o negócio é que as duas funcionam. Então a gente só pode imaginar que tem muito mais coisa que a gente ainda não sabe. Ok, então é hora de um pouquinho de história e de treta de cientista. Em 1784, um filósofo inglês chamado John Michell foi o primeiro a calcular que poderia existir uma estrela com tanta massa que a velocidade de escape seria maior que a velocidade da luz. E, portanto, ela seria uma estrela que não brilha. De cara, o pessoal ficou empolgado com a ideia que tinha estrelas invisíveis por aí.
mas depois de umas décadas eles descobriram que a luz era onda e não era partícula, e daí acharam que a gravidade não poderia ficar puxando a luz. Descobriram, entre aspas, porque hoje a gente sabe que luz é onda e partícula ao mesmo tempo. E o universo está o tempo todo atirando sarro da nossa cara. E hoje a gente também sabe e consegue medir bem certinho o quanto a gravidade de fato influencia a luz. Enfim, em 1915 lá veio o famoso Albert Einstein, desenvolveu a teoria da relatividade geral, que, como eu já falei um monte de vezes, ela já foi testada milhões de vezes e funciona. Uns meses depois, um cientista chamado Karl Schwarzschild estava brincando com umas equações de Einstein e daí ele descobriu que era possível resolver elas com uma gravidade tão intensa que levaria a toda a massa desse corpo que está emitindo essa gravidade a ocupar um único ponto no espaço. E esse ponto de densidade infinita recebeu o nome de singularidade. A década que veio depois disso foi cheia de discussões, especialmente entre o astrofísico britânico Arthur Eddington e o astrônomo belga Georges Lemaitre, que é o mesmo que teve a ideia do Big Bang, se essa coisa toda era realmente possível ou não, essa ideia da singularidade. Eddington chegou a propor algo no sentido de que se uma singularidade fosse se formar, a estrela ia distorcer tanto o espaço que ela se jogaria para fora do universo. Eu particularmente adorei essa ideia, mas na época ele usou o argumento como um exemplo de por que a singularidade não seria possível. Mas aí, em 1931, o físico indiano... Perdão, esse vai ser difícil. Subramanian Chandrasekhar. Sério, que nome massa. Calculou que a partir de um certo limite, a relatividade não teria mais soluções estáveis. Ou seja, em certas condições, a estrela sofreria um colapso gravitacional. E lá veio Eddington de novo, dessa vez com a ajuda de um físico soviético chamado Lev Landau, argumentar que não, tem que ter sim algum mecanismo que vai dar estabilidade para o sistema, vai impedir o colapso, a gente só não sabe ainda que mecanismo é esse. E bom, eles não estavam completamente errados, porque o mecanismo de degenerescência dos nêutrons, ele pode impedir esse colapso e formar uma estrela de nêutrons, que é perfeitamente estável. Mas aí, em 1939, em um trabalho conjunto dos físicos Oppenheimer, Volkoff e Tolman, demonstrou que também havia um limite superior para as estrelas de nêutrons. E que se passasse esse limite, não tinha mais nenhuma força ou lei da física ou qualquer coisa no universo que interrompesse esse colapso. Ele continuaria infinitamente. E eles também calcularam que o tempo congelaria no limite de Chandrasekhar. Mas ainda nessa época, quem estava tentando argumentar contra os buracos negros era o próprio Einstein. Ele tentou dizer que uma singularidade não seria estável. Bom, essa é a ideia da singularidade. Que um corpo em colapso gravitacional começaria a girar na velocidade da luz e que isso ia parar a coisa. Isso não acontece. E que talvez a mecânica quântica então vai ter uma solução que vai impedir a singularidade de se formar. Bom, sobre essa última a gente ainda não sabe. No entanto, a gente já observou buracos negros no universo, então alguma coisa muito parecida acontece, mesmo que não seja um buraco negro. Em 1958, o cientista David Finkelstein deu o nome de horizonte de eventos para a superfície que é criada pelo limite de Chandrasekhar. O nome horizonte de eventos vem do fato de que nenhum evento que está para dentro desse limite pode ser percebido por quem está de fora. Ele ainda determinou que nessa região a causalidade só funcionaria em uma direção, para dentro. E nessa altura, até o Eddington já estava trabalhando nos conceitos de singularidade e horizonte de eventos. Mas até aqui era tudo ainda muito hipotético. Era usar conceitos que funcionam para deduzir algumas coisas, mas sem conseguir ver elas diretamente. Eu até já falei sobre isso. Mas isso mudou no final da década de 60, quando a astrofísica Jocelyn Bell Burnell conseguiu observar uma estrela de nêutrons pela primeira vez. Isso acendeu o interesse em pesquisas na área, porque se uma das previsões era real, então as outras provavelmente também são. E foi a partir daí que se descobriu tudo que eu expliquei nesses últimos vídeos e mais um tanto. E apesar disso, a gente ainda sabe relativamente pouco sobre os buracos negros. Mas a pesquisa nunca parou. Em abril de 2019, há um ano atrás, a equipe do Event Horizon Telescope usou um algoritmo desenvolvido por um time de cientistas da computação
para tirar a primeira foto de um buraco negro, usando basicamente a Terra inteira como lente. Pronto, terminamos os buracos negros. Até a próxima. Nenhum evento para dentro desse limite pode ser previsível. A atração gravitacional extrema de um buraco...